ficar de pé, irmãos? Você pode levantar a sua mão, bem dizer o nome do Senhor, dar uma palavra para Ele, dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui para ouvir Tua voz, eu quero Te ouvir, eu quero aprender de Ti, eu quero ser incendiado pela Tua palavra. Senhor, não é palavra de homem, é a palavra de Deus, Senhor. Fala conosco, estremece a nossa alma. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Mistura a Tua voz com a voz do homem e fala diretamente ao meu coração, de forma que a minha vinda aqui não seja em vão, Senhor. Eu quero sair daqui cheio de Ti. Por isso fala, Senhor, de forma que eu seja transformado pelo poder da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, quebra todo o silêncio que há entre os céus e a terra, e que a Tua voz seja ouvida nesse lugar de forma extraordinária, Senhor. Que a Tua voz seja ouvida neste lugar de forma poderosa, e que, Senhor, fique claro para todos nós que foi o Senhor falando na boca de um pecador, e que toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Que privilégio estar aqui nessa noite com vocês. E que privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Nós vamos ler 2 textos nessa noite. Eu quero começar com vocês lendo Marcos, capítulo de número 4, verso 35 em diante. Pastor Gian, não Jean, pastor Gian, pregou aqui na semana passada. Quem estava aqui na semana passada? Meu irmão, se você não estava, está lá no canal da igreja no YouTube, você pode acessar, ouvir a mensagem. Como Deus falou comigo naquela pregação, eu tive a oportunidade de falar isso com o pastor Jean. E eu já sabia que eu estaria pregando aqui hoje. Quando ele começou a ler, eu falei: meu Deus, é o texto que eu vou ler na outra semana. Mas ele pregou com uma outra ótica, mas que muito falou ao meu coração, um texto que eu tinha estudado para estar aqui com os irmãos nessa noite. Olha como é que Deus faz, né? Então, se você puder, vai lá ver essa mensagem que o pastor Jean pregou na semana passada, e também que a pastora Cláudia pregou no domingo, irmãos. Tudo Deus me ajudando na construção do que eu queria compartilhar hoje aqui. Amém? Então, quero ler com vocês Marcos 4, verso 35, e eu queria falar com vocês hoje sobre as 2 tempestades que Jesus operou o milagre, com os discípulos enfrentando aquela tempestade. Marcos 4, verso 35, todos acharam? Não achou? Pode acompanhar com a gente aqui. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquieta-se, acalme-se. O vento aquietou e tudo ficou calmo. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Verso 41. Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Daqui a pouco a gente vai ler o outro texto, mas só para a gente refletir sobre esse texto primeiro. Bem, Jesus está ensinando a multidão, só para a gente contextualizar, e ao acabar de ensinar a multidão, Jesus chama os discípulos, eles entram no barco, Jesus dá uma palavra: vamos para o outro mar, para o outro lado do mar da Galileia, ou o lago, né? O mar, não era bem um mar, é um lago muito grande. Vamos para o outro lado. E aí eles entram no barco. Jesus leva um travesseiro, né? Enquanto eles estão lá remando, Jesus deita a cabecinha no travesseiro e Jesus dorme. E eles estão lá remando, e está tudo tranquilo. Quando de repente vem um vendaval do nada
e as ondas, o vento começa a levantar as águas, as ondas começam a bater sobre o barco, e eles começam a ficar desesperados, e eles então vão acordar Jesus, e Jesus acalma o mar, e Jesus então opera esse grande milagre, eles ficam apavorados com isso. Mas Jesus faz uma pergunta para eles. Na verdade, irmãos, esse momento, essa tempestade é a tempestade das perguntas. E é assim que Deus faz muitas das vezes, né? A Bíblia diz lá em Salmos que os ventos são ministros do Senhor. Às vezes Deus permite umas tempestades na nossa vida que é para gerar algumas coisas, alguns questionamentos, algumas perguntas que quando estava tudo bem a gente não estava fazendo. Quando estava tudo bem a gente não estava pensando nisso. Alguns de nós aqui passamos muitos anos da nossa vida sem se preocupar se Deus era real ou não, sem se preocupar se Jesus era verdadeiro ou não, sem se preocupar com milagre ou não. Apenas a gente estava no automático, vivendo a vida, até que de repente, como diz o apóstolo Paulo, de repente o dia mau chegou, de repente a tempestade bateu na nossa porta, de repente a gente que entendia tudo de barco, a gente que entendia tudo de vento, agora a gente perdeu o controle da situação, a gente perdeu o controle da família, do casamento, dos filhos, dos negócios, e aí a gente começa a questionar um monte de coisa. E o primeiro questionamento desse texto é quando eles vão a Jesus, acordam Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo com a gente. Em outra tradução, não te importa que pereçamos. O Senhor não se importa com o que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo está passando desapercebido ao Senhor. O Senhor não se importa com isso. Meu irmão, esses homens caminhavam com Jesus, conviviam com Jesus. Esses homens andavam com Jesus, viam Jesus operar milagres. Mas o que é extraordinário é que esses homens, ao enfrentar uma tempestade, repreenderam Jesus dizendo: o Senhor não está preocupado com a gente, o Senhor não está se importando com a gente. Meu irmão, esse texto vai nos mostrar que, independente do que de como está a nossa vida, independente do nosso nível social, independente do grau da nossa espiritualidade, todos nós estamos sujeitos a enfrentar tempestades nessa vida. Todos nós estamos sujeitos a ser pegos de surpresa por uma tempestade que a gente não imaginou, que podia enfrentar. Jesus disse que a tempestade vem sobre casa na areia e sobre casa na rocha. A diferença não é que casa na areia sofre tempestade e casa na rocha não sofre. Não, a diferença é que a que está na areia cai, a que está na rocha permanece firme. E aí Jesus diz... Esses homens chegam para Jesus e dizem: tu não te importa que pereçamos? Meu irmão, a grande questão não é a tempestade que a gente enfrenta. A grande questão é como a gente enfrenta as tempestades. Não é qual tempestade, é como nós as enfrentamos. Esses homens estavam desesperados. Esses homens vão até Jesus e dizem: Senhor, cadê o Senhor? A gente está aqui remando com força, estava tranquilo, mas agora a gente está... remando com força, a coisa está difícil, a água está entrando, parece que o casamento vai afundar, a família vai afundar, o negócio vai afundar, parece que as coisas não vão dar certo, e o Senhor não faz nada. Porque, meu irmão, o nosso problema nunca foi com o poder de Deus. Nós cremos que Ele é poderoso. Alguns aqui têm testemunhos extraordinários para compartilhar do poder de Deus, daquilo que Deus já fez, daquele momento que você imaginou que não daria, daquele momento que você imaginou que você não suportaria, e de repente Deus chegou. Então o nosso problema não é com o poder de Deus, nosso problema é com o tempo de Deus. A gente crê que Ele pode, a gente só não tem muita habilidade para esperar o tempo. Pastora Cláudia, vai lá no YouTube, se você não estava aqui domingo, e vê a mensagem da pastora Cláudia, quando Deus demora. Não é esse o título não, né? Mas aí, podia ter me perguntado, um título bom, né? Estou ficando bom esse negócio de título. O nosso problema é com o tempo de Deus. É porque como a gente sabe que Ele é poderoso, que Ele pode fazer, a gente quer que Ele faça rápido. E por que os discípulos estavam ali remando e Jesus não levantou logo e acalmou? Por que Ele não fez rápido? Se Ele tem poder para fazer, por que não faz?
Sabe por quê, meu irmão? Escuta isso. Porque quando Deus demora em trabalhar do lado de fora, é porque Ele está tendo tempo de trabalhar do lado de dentro. Quando Deus não trabalha as circunstâncias, é porque Ele está trabalhando a gente. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Aprendi, eu não sabia. É o melhor aprendizado da vida. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei ser honrado, sei ser difamado. Eu sei viver em abundância, sei viver em escassez. Em tudo eu fui experimentado. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que muitos de nós pedimos a Deus: Senhor, muda as circunstâncias, porque se o Senhor mudar as circunstâncias, eu vou viver feliz, eu vou viver contente, o Senhor vai me fazer feliz se o Senhor mudar essa situação. Mas Paulo diz, muitas vezes, ao invés de mudar as circunstâncias para me fazer viver contente, Deus está me mudando para que eu aprenda a viver contente em qualquer circunstância. Senhor, tu não te importa que pereçamos? Jesus não responde. Jesus levanta, acalma o mar. Meu irmão, esse texto só tem pergunta. Senhor, tu não te importas? Jesus levanta, acalma o mar, olha para os discípulos e diz: por que vocês têm medo? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Aí os discípulos olham um para o outro e faz uma outra pergunta. Ninguém responde ninguém, irmão. Jesus diz: por que vocês não têm fé? Aí eles olham um para o outro e dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Conclusão, todo mundo perguntou e ninguém respondeu nada. Agora, a pergunta de Jesus é importante. Por que vocês não têm fé? Na cabeça deles, eles repreendem Jesus: por que o Senhor não se preocupa? Porque na cabeça dos discípulos, como é que pode? Jesus está no barco ou está enfrentando tempestade? Se Jesus está no barco, eu não devia estar enfrentando tempestade. Mas vai Jesus, acalma o mar, acalma o vento, olha para os discípulos e diz: por que vocês não têm fé? Por que Jesus repreende? Por que eles deveriam ter fé? Eles deveriam ter fé porque Jesus havia dado uma palavra. Porque Jesus havia dito para os discípulos: vamos para o outro lado. A Bíblia diz que no meio do mar, eles começaram a enfrentar uma tempestade. E por que eles deveriam ter fé? Pastor Rafael fala isso aqui quase toda terça-feira. Eles deveriam ter fé porque a nossa fé não está fundamentada nas circunstâncias que a gente vive, mas na palavra empenhada por Deus. Aleluia! Porque se Deus disse: o nosso destino é do outro lado, fique em paz, não importa o tamanho da tempestade, você não vai morrer no meio do caminho. Você não vai morrer no meio do caminho, a gente vai chegar até o fim. Meu irmão, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós vamos chegar até o fim. Nós vamos chegar até o fim. Não porque a caminhada vai ser tranquila, não porque vai ser um mar de rosas, mas porque a gente está firmado em uma palavra. Nós vamos chegar do outro lado. Aleluia! Glória a Deus! Por que eles deveriam ter fé? Eles deveriam ter fé porque Jesus estava presente. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, para os discípulos, o silêncio de Jesus era mais perturbador do que o barulho da tempestade. Estou buscando, eu estou ouvindo, eu estou lá toda terça-feira, eu clamo, eu recebo uma palavra de fé, mas parece que nada acontece. Parece que, nada muda. Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Meu irmão, para de querer ver luz no fim do túnel. Se você ainda está pensando em ver, isso não é fé. Porque fé não precisa de luz no fim do túnel para acreditar. Fé não precisa de sinal para acreditar, irmão. Fé só precisa de uma palavra. Fé só precisa de uma presença. Se Ele está presente, meu irmão,
O que define a qualidade do ambiente não é a sua circunstância. O que define a qualidade do ambiente é se ele está presente. Quem quer morar no céu, meu irmão? Deixa eu fazer uma pergunta absurda. É absurdo, tá, irmão? Mas imagina que Jesus chega para a gente e diz o seguinte: ó, gente, a partir de hoje cansei do céu, estou indo embora, vou morar no inferno. Quem continuaria querendo morar no céu, irmão? O céu continua sendo céu. Graminha verde, cavalo alado, unicórnio, continua sendo da mesma forma. E o inferno continua... Não tem nada disso, estou brincando, tá, irmão? Em nome de Jesus. E o inferno continua sendo inferno. Fogo, ranger de dente. Mas Jesus resolveu ir para lá, passar a eternidade lá. Quem fica no céu sem Jesus e quem vai para o inferno com Jesus? Meu irmão, a glória do céu não é graminha verde, a glória do céu não é anjinho, a glória do céu é que lá Jesus está derramando toda a glória da sua presença, todo o seu amor, toda a sua bondade. Se Jesus sair do céu, o céu vira um inferno. E se Jesus for para o inferno com fogo, com isso, meu irmão, vira um céu. Quem entendeu? Amém? Então não importa a circunstância que você está vivendo, o que importa é se Jesus está presente. Porque tem muita gente dizendo: não, o diabo se levantou na minha vida, porque o diabo está tocando nisso. Meu irmão, teu problema não é presença do diabo, teu problema é ausência de Deus. Porque se Deus estiver presente, não tem capeta, não tem pombagira, não tem chucaveira, não tem nada, meu irmão. Se Deus está presente, aonde a luz de Jesus está, as trevas são dissipadas. Glória a Deus. Porém, ainda que Jesus tinha dado uma palavra, e ainda que Jesus estava presente, qual foi a palavra de Jesus para eles? Vocês não tiveram fé. Por quê? Eles não tiveram fé por causa da pergunta que eles fizeram: quem é este? Eles não tiveram fé porque eles não conheciam a Jesus de forma profunda. Aí, como Jesus viu que eles não conheciam de forma profunda, o que Jesus falou? Fiquem tranquilos. Vou lhes abençoar com uma outra tempestade. Mateus capítulo 14, vamos ler o texto? Bota aí pra gente, Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto eles despediam a multidão. Deixa aqui, eu vou caminhando no texto. Meu irmão, dessa vez, Jesus falou: entra no barco. Eles falaram: não, vamos não. O texto diz que Jesus insistiu. Em outra tradução, Jesus os forçou a entrar no barco, porque eles não queriam. E por que eles não queriam? Se com Jesus a gente passou o que passou, a gente vai entrar sem Jesus? Não vou. Aí a Bíblia diz que Jesus insistiu que eles entrassem no barco. E Jesus ficou para despedir a multidão. Depois Jesus foi para o monte orar. E eles estão lá no barco. Pode seguir, por favor. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Deixa aí. Então, meu irmão, eles não queriam entrar. Não, se a gente passou uma tempestade com Jesus, vai que a gente está lá sem Jesus e enfrenta uma tempestade. O mal que eu temia me sobreveio. Então, eles lá sozinhos, de repente, tempestade. Vento soprando contrário, ondas caindo dentro do barco, e aquela, sabe? Então eles remando, então eles ficando fracos. Alguns textos dizem, na quarta vigília da noite, de 3 da manhã e 6 da manhã, vem Jesus andando sobre o barco, sobre o mar, perdão. E por que na quarta vigília da noite? Porque se tinha uma ideia naquela época de que até 3 horas da manhã a gente ainda tem vigor para fazer alguma coisa, mas depois de 3 horas da manhã, acordar 3:30 da manhã para fazer alguma coisa, não é a mesma coisa que 3 horas da tarde, certo? Então, de 3 da manhã às 6 da manhã, a força já não é mais. Por que Jesus vai nessa hora? Parece que Jesus está falando, é 1 hora, ainda não vou não, porque eles ainda conseguem com a força deles.
É 2 horas, não vou ainda não, que eles ainda conseguem com a força deles. Agora não, agora eu vou, porque agora é rendição total, ele já não consegue com a força do braço. Por isso que o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando eu me rendo. O poder de Deus se aperfeiçoa quando eu digo, não adianta meu intelecto, meu dinheiro, meu nível social, não adianta o que eu sei, o que eu posso, eu me rendo, porque se o Senhor não fizer, não vai acontecer. E aí, meu irmão, eles estão lá, remando. Meu irmão, vou morrer, cadê Jesus? Agora não tem mais Jesus, vou morrer. Vem Jesus andando sobre as águas. E olha o que diz o texto. 26, vou ler tudo agora. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, em outra tradução, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. 29. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? 32, quando subiram no barco, diga comigo, o vento cessou. Quando subiram no barco, o vento cessou. Verso 33, então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu irmão, tempestade é pedagógico. Tempestade nos ensina. Jesus está vindo andando sobre o mar, e eles que andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, comiam com Jesus, não reconheceram Jesus. Gritaram de medo, é um fantasma, a morte veio nos buscar, agora a gente vai morrer. Por quê, irmãos? Porque quando o lado de dentro está atemorizado, tudo que a gente enxerga do lado de fora é condição de piorar. Quando as coisas do lado de dentro não estão bem, isso mexe com a maneira como a gente enxerga a vida. Já viu gente assim? Que não está bem de alma e está tudo ruim para ele? Ele vai no culto, o louvor está ruim, a pregação está ruim, o patrão está ruim, o pastor está ruim, a esposa está ruim, os filhos estão ruins, está tudo ruim. Por que está tudo ruim? Porque tudo está ruim. Porque do lado de dentro as coisas não estão acertadas. Meu irmão, a gente diz que Jesus acalmou 2 tempestades. Mas nós lemos as 2 tempestades e parece que Jesus acalmou uma. Na primeira tempestade, Jesus diz, cala-te vento, acalma-te mar, aquieta-te. E aquietou. Na segunda tempestade, Jesus não acalma o mar, Jesus acalma os discípulos. A tempestade está acontecendo, os mesmos ventos, as mesmas ondas, mas Jesus dá uma palavra, tenham bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Tenham calma. A tradução tenham bom ânimo significa, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, calma. Tenham calma, vai ficar tudo bem. Eu estou aqui. Sou eu vim, eu cheguei. Vai ficar tudo bem. Meu irmão, você pode estar remando mais pesado, você pode estar ficando já fraco, você pode já estar perdendo as forças, mas o que você não sabe é que Ele está chegando. Ele está chegando, meu irmão. E Ele está mais preocupado com o seu coração do que com a situação. Ele está mais preocupado com você. E Ele está dizendo para você, calma, vai ficar tudo bem. Você pode dar essa palavra de Deus para quem está do seu lado? Você pode dizer para ser boca de Deus para essa pessoa do seu lado e dizer, fica calmo, vai ficar tudo bem. E por que vai ficar tudo bem?
Porque Ele chegou. Meu irmão, fica calmo. Minha irmã, fica calma. Vai ficar tudo bem. Deus vai transformar a sua tempestade em testemunho do poder da glória de Deus. Você ainda vai contar testemunhos sorrindo daquilo que hoje você está chorando. Calma. Por que Jesus não acalmou a tempestade? Por que Jesus acalmou os discípulos? Porque Jesus sabe que às vezes as tempestades de dentro nos perturbam mais do que as tempestades de fora. Porque às vezes não é que as coisas estão ruins, às vezes é que aqui dentro está tudo atrapalhado, sabe? Medo, angústia, aflição, não vai dar certo, não vai, e sabe, as coisas estão acontecendo. Tem muita coisa para a gente celebrar, tem muita coisa para a gente acontecer, para a gente agradecer, mas a gente não consegue perceber, porque aqui dentro a gente ficou preso a uma coisa que não aconteceu do jeito que a gente gostaria. A gente ficou preso a uma tempestade e esqueceu de celebrar que Ele já acalmou muitas outras. Meu irmão, para um pouquinho. Olha para a sua trajetória. Como diz aquele hino, nem era para você estar aqui. Não era para a gente estar aqui, irmão. A gente já passou por cada coisa. Um dia eu estava indo para o Alto da Boa Vista pregar na igreja que eu pastoreava. E aí no meio do caminho, encontro com meu tio mais velho. Oi tio, benção tio, e tal. Ô meu sobrinho, como é que você está? Meu tio me deu um abraço, meu tio foi para ver um jogo de futebol que ele ia ver no Itaiangá. E eu estou lá no Alto da Boa Vista pregando. Quando de repente eu vejo minha prima chorando no culto, minha prima fazia parte da igreja. No final minha prima veio e falou, Jean, corre para a casa de vovó, porque nosso tio acabou de ser atropelado e parece que a coisa é séria. E aí eu saí do Alto da Boa Vista para a freguesia, para a casa da minha avó. Minha avó tem 10 netos, mas ela é muito apegada comigo, né? Morei com a minha avó e tal, no tempo que ela foi atropelada. A gente é muito próximo. E aí eu fui para a casa da minha avó ficar com ela, e eu estava sozinho com ela, e meus tios, minha mãe lá no hospital. E aí minha tia ia me ligando, como é que ela está? Eu falei, não, ela está bem. Minha avó tinha acabado de perder todos os seus irmãos. Era a única filha viva, perdeu os pais, perdeu os irmãos. E aí a gente muito preocupado, tinha meses que ela tinha enterrado uma irmã, e a gente muito preocupado com ela, e minha tia me ligando, como é que está? E eu, tia, como é que está aí e tal? E daqui a pouco minha tia me liga, fala, Jean, não tem mais nada para falar. Seu tio já não está mais entre nós. E a gente queria pedir que você falasse para a mamãe, que você desse a notícia. Eu falei, vocês estão loucos, vem todo mundo para cá, eu dou a notícia, mas com todo mundo aqui. E nisso, minha avó estava no quintal, orando, rezando. Minha avó é uma católica crente, irmão, já aceitou Jesus 10 vezes, mas continua com as imagens dela lá e tal, e ela, né, é mais crente que eu. E minha avó só diz o seguinte, Deus, eu não vou aguentar, Deus, eu não vou aguentar, não leva meu filho, eu não vou aguentar, não leva meu filho, eu não vou aguentar. E daqui a pouco meus tios chegam, minha mãe chega, meus primos, meus irmãos. E aí eu só me ajoelhei no pé da minha avó, abracei ela e ela começou a chorar. Eu estou casado há 17 anos, meu tio era um dos padrinhos do meu casamento, ele morreu uma semana antes do meu casamento. Isso faz 17 anos. Minha avó está aí. Faz ginástica, vai para o forró. Não precisa ir para o forró não, tá, irmão? Só estou falando que ela é muito ativa. Muito ativa, super ativa, sabe? Mais ativa que muitos de nós. Está aí. E às vezes quando a gente conversa e ela diz, Jean, eu pensei que eu não ia suportar. E eu falo para ela, vó, a senhora não ia. A senhora não ia suportar. A senhora tem razão. Na nossa força, a gente não suporta. O que a gente não sabe é que em muitos momentos nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, Ele está nos carregando, Ele está nos sustentando. Meu irmão, olha para tudo que você já passou. Era para você entrar aqui adorando, celebrando, louvando, chorando na presença dEle. Porque o Senhor é bom e o Senhor já nos abençoou, já acalmou muita tempestade. Não era para a gente estar aqui. Por que Ele permite a tempestade, irmãos? Porque as tempestades suscitam em nós perguntas. Porque antes de tudo, Ele quer, antes de resolver o nosso problema, antes de resolver a nossa tempestade, Ele sabe que a gente vai enfrentar outras.
Para muitos de nós, a nossa tempestade é o aluguel. Sei para vocês, irmão, mas aluguel é uma tempestade, né? A gente fica doido para pagar o aluguel, aí ora, ajuda, Senhor, ajuda, ajuda. Aí vem Jesus, acalma a tempestade, envia a provisão, você paga o aluguel. Já tem o outro para pagar, irmão, já começa outra tempestade dentro da gente já. Então, como ele sabe que a gente tem muita tempestade para enfrentar, ele não quer só acalmar a tempestade, ele quer te mostrar como é que se vive, e como é que se enfrenta, e como é que se vence uma tempestade. Por isso que quando os discípulos dizem, quem é ele? Jesus disse, ele não me conhece ainda? Vamos para o próximo estágio, vamos intensificar essa tempestade? Eles estavam comigo, agora vão sozinhos? Vamos intensificar isso? Quando Jesus diz, não temas, sou eu, meu irmão, o coração de Pedro acalmou. E quando o coração está perturbado, tudo que a gente vê é o que pode piorar. Mas quando o coração está em paz, está desmoronando tudo. Tem guerra da Ucrânia contra a Rússia, você está, oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Quando está em paz, meu irmão, quando a gente ouve, como o pastor Jean pregou aqui na semana passada, quando a palavra entra, irmãos, a gente é cheio de fé. Quando Pedro ouviu, sou eu, meu irmão, eles estavam tremendo de medo, gritando de medo. Mas quando Pedro ouviu, não temas, sou eu, Pedro, está o mesmo vento, a mesma tempestade, a mesma onda batendo no barco, o mesmo barco batendo para lá e para cá. Mas Pedro diz, oh, peraí, é o Senhor? Então, se o Senhor está aqui, eu quero ter experiência contigo. Se o Senhor está aqui, eu quero elevar o meu padrão de intimidade. Eu quero viver o que eu nunca vivi. Eu quero experimentar o que eu nunca experimentei. Entende isso, meu irmão? Se Ele está presente, eu quero ter experiências extraordinárias. Eu quero viver coisas extraordinárias. Eu não quero ter só um problema resolvido. Eu quero viver uma vida sensacional. Eu quero viver uma vida abundante. Eu quero viver coisas extraordinárias com Deus. Aí Pedro diz, então manda eu ir por cima das águas. Aí Jesus diz o quê? Vem. Aí Pedro sai do barco, imagina a cena, meu irmão. É um homem tirando o pé do lugar seguro, tirando o pé do lugar que o sustentava e botando o pé, meu irmão, no sobrenatural. Rapaz, e ele vai e bota o outro pé, e ele dá um passo, dá outro. A gente sabe que ele olha para o vento e afunda. E eu fico imaginando os outros no barco falando, afundou, afundou. Afundou, mas é o único que teve a experiência de pisar nas águas. É o único que teve a coragem de sair do lugar seguro, do lugar de comodidade. É o único que foi cheio de fé e disse, então eu vou. Se o Senhor está mandando, eu vou. Meu irmão, é extraordinário que Deus fala. Mas cuidado, Deus fala. E às vezes quando Deus fala um negócio com a gente, Alcione está ali sentado, nós congregamos na mesma igreja, muitos anos atrás. E eu lembro de um dia ter recebido meu salarinho, né, jovem na igreja, e ter chegado no culto, e estar lá ministrando aquela questão do ofertório. E tem que tomar cuidado, irmão, porque Deus quando fala e tu ouve, a palavra entra. E aí me veio um negócio no coração, acabei de receber meu salário. Eu vou dar tudo. Ouço tanta gente falar que vou dar tudo, estou ouvindo aqui, sabe? Tem uma palavra no meu coração dizendo, dá tudo. E eu naquela crise, só pode ser o capeta, Deus não vai fazer isso comigo, mandar eu dar tudo. Acabei de receber agora o salário. Aí tinha um irmão do meu lado, Sebastião, que a senhora também conhece, pastor Sebastião, hoje lá no Gardênia. E eu olhei para o Sebastião e falei, Sebastião, palavra aqui no meu coração. E a gente morava junto dentro da igreja. E eu falei, uma palavra no meu coração aqui para eu dar tudo. Isso é o diabo, não é? Aí Sebastião falou, o diabo mandando você dar dinheiro na igreja? Acho estranho, hein? Acho que não é não. Falei, então vou dar. Meu irmão, que experiência, sabe? Fui lá e dei. Pá. Nessa época eu morava na igreja aqui na Barra, ajudava aqui na igreja na Barra, mas pastoreava a igreja Nova da Boa Vista. E naquele dia eu cheguei lá no dia seguinte, cheguei lá no culto, na igreja Nova da Boa Vista, a gente passava uma luta, irmão, lá. E eu naquela crise, né, podia ter dado aqui. Fui dar lá na Barra, talvez nem precisava tanto. Aquela crise com Deus. Cheguei lá, culto rolando, e eu estava numa campanha de oração com Deus, para que Deus abençoasse a igreja naquele mês.
a gente precisava de uma provisão de Deus na igreja naquele mês. E aí, eu estou lá, vamos ofertar. E eu no meu coração, irmão, a oferta que eu dei ontem, Deus vai responder aqui hoje e vai enviar a provisão. E eu falei, vamos ofertar. E não levantou ninguém, irmão. Ninguém. Eu falei, era o diabo mesmo, tá vendo? Não era. Não levantou ninguém, irmãos. E amém. A igreja estava um pouco vazia, a gente orou pelos irmãos, acabou o culto, eu, pastor Sebastião era o pastor auxiliar lá no alto, e a gente lá conversando, fechando a igreja, daqui a pouco para uma EcoSport, entra assim no estacionamento da igreja, um irmão que tinha sido daqui da Sara, na época Terra Encantada, e estava visitando a nossa igreja lá no alto, e aí ele chegou, pastor, já acabou o culto, já fechou? Eu falei, irmão, fechou. Ele falou, pastor, me perdoa, fiquei tribulado e tal, não sei o quê, um monte de coisa de trabalho e tal. Mas eu vim aqui que eu queria entregar meu dízimo. Aí ele falou, já que a gente entrava com gasofilácio, né, porque lá era blindado, já entrou com gasofilácio? Eu falei, não, irmão, entrou, mas a gente sai com gasofilácio, não tem problema não. Entrou, mas a gente pode para fora de novo. Aí ele falou, não, toma aqui meu dízimo. Aí ele me deu um envelope, irmãos, assim. Aí eu falei, rapaz, não vai entrar no gasofilácio aqui não, vai ter uma boquinha pequena, acho que isso aqui não entra não, a gente vai ter que dar um jeito. Meu irmão, e aquele irmão naquele dia ofertou na igreja, nós precisávamos de uma oferta de R$1.300, e esse irmão ofertou na igreja R$3.700. E ele falou comigo, pastor, eu quase não venho, mas eu senti uma vontade muito forte no meu peito de vir. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando a palavra disser vem, vai, irmãos. Quando Deus falar, sai do lugar seguro, larga, chuta esse barco, sai daí e pisa no lugar onde você nunca imaginou. Deus está dizendo, eu vou te dar experiências sobrenatural. Vai, se Deus falou, vai. Para a gente terminar, porque acabou o tempo. Mas Pedro olhou para o vento, olhou para as circunstâncias. Pastor Jean pregou sobre isso na semana passada, não é o meu ponto. Pedro começou a afundar, Jesus salvou Pedro, disse, homem pequena fé, porque duvidou. Mas como é que acaba o texto, irmãos? Igual acabou a primeira tempestade? Na primeira tempestade eles acabaram dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós pensamos que o conhecia, mas a gente não conhece. Ele tem coisas mais profundas e mais extraordinárias para revelar para nós. Na segunda tempestade, como é que eles terminam? De joelho adorando e dizendo com convicção, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Por que Jesus permitiu a segunda tempestade, irmãos? Jesus permitiu a segunda tempestade porque fé não tem a ver com acreditar. Fé tem a ver com conhecer. Por isso que a Bíblia diz, como crerão? Como vão ter fé se eles não ouviram nada? Porque a fé vem pelo ouvir. Fé não tem a ver com acreditar, fé tem a ver com conhecer. Conhecer a Deus é o fundamento da nossa fé. E crer e acreditar nele é o testemunho da nossa fé. Qual é a grande confusão que a gente tem hoje? Tem muita gente acreditando naquele que ele não conhece. E por que Jesus permite algumas coisas na nossa vida? Simplesmente para que você entenda o seguinte: aprenda de uma vez por todas. Tempestade agora é diferente porque você não está mais sozinho. A tempestade pode ser a mesma, o vento pode te lembrar, já passei por esse vento, sabe? O barco pode balançar, já passei por isso. Mas não é a mesma coisa. Porque agora ele está dizendo, fica calmo, vai dar tudo certo, eu estou aqui. Você não está mais sozinho, eu estou aqui. E meu irmão, conhecer a Jesus e saber que ele está presente, muda tudo. Aí enche a gente de fé. Aí a gente diz, Senhor, se o Senhor está aqui, então eu sei que não é o barco que me sustenta,
Meu lugar seguro não é o barco. Meu lugar seguro não é o que assinaram na minha carteira de trabalho. Meu lugar seguro não é o quanto eu recebo. Meu lugar seguro não é a personalidade da pessoa que eu casei. Meu lugar seguro não é onde eu congrego. Meu lugar seguro é o Senhor. Se o Senhor está, eu tenho certeza que coisas extraordinárias acontecerão. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Jesus está falando para pessoas aqui: calma, 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 calma. Por que seu coração está tão atribulado? Calma, calma. Você está no culto da fé. Que coração atribulado é esse? Perturbado, angustiado? Tenha calma. Se você ainda não o conhece, preste atenção. Porque quando ele passou, diz a Bíblia, a tempestade se acalmou. Meu irmão, escuta o que eu vou te dizer. Se os discípulos não reconheceram Jesus quando ele chegou, a tempestade o reconheceu. E a tempestade disse: é ele. Vamos embora. Vamos embora. Ele chegou, vamos embora. Calma o teu coração. Salmo 46, aquietai-vos. Aquietai-vos. Você tem andado atribulado, perturbado, aquietai-vos. Você entrou aqui preocupado, agitado, aquietai-vos. Você está pensando como é que vai ser amanhã, como é que vai ser o Natal, como é que vai ser o final do ano, como é que vai ser o ano que vem, como é que eu vou pagar essa conta, como é que eu vou restaurar meu casamento, como é que eu vou ver isso acontecer, aquilo acontecer. E Deus está dizendo: calma, aquieta-te, eu estou aqui. Você não está mais sozinho. Se você não der conta, se perdeu o controle, se fugiu a tua força, calma, você não está sozinho. Queria te convidar a sair do seu lugar. Se você chegou aqui com esse coração, eu quero orar por você, por sua casa, por sua família, para que hoje aqui, hoje neste lugar, você tenha uma experiência extraordinária com Deus. E você saia daqui pisando nas águas. E você saia daqui pisando nas águas. Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar e vem até aqui. Vamos orar. Não temas ondas Aleluia. da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guarda. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso muralhas caem. Louva o Senhor com fé, meu irmão. Não vem aqui na frente em vão, não. Não vem em vão, não. Posso fecha os olhos e clame. Clama ao Senhor. Senhor, eu quero deixar nesse altar toda a minha inquietação. Eu quero deixar nesse altar toda a minha aflição, toda a minha angústia, toda a minha dúvida, Senhor. Eu quero sair daqui voando, andando sobre as águas, Senhor. Em nome de Jesus. Muralhas caem, oh, aleluia. Portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Aleluia.
Como o pastor Jean pregou aqui na semana passada, tem muita gente afundando porque está olhando para o vento e deixou de olhar para Jesus. Mas nessa noite eu também quero te dizer, tem muita gente que não está vivendo o extraordinário de Deus porque está olhando para o barquinho. E está dizendo, eu vou ficar aqui porque é o meu lugar seguro. Eu vou ficar aqui porque se eu sair daqui eu não sei o que vai acontecer. Eu vou ficar aqui porque aqui é mais cômodo. E Deus está dizendo para você, vem, mergulha, se aprofunda. Se você veio para o culto da fé, mergulha. Se você veio para o culto da fé, seja ousado. Se você veio para o culto da fé, vai além. Toma atitude extraordinária, porque você vai ter respostas extraordinárias. Não para, continua, avance, entra na loucura de Deus. Entra na loucura de Deus, para que você viva o extraordinário de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo, que você vai sair daqui nessa noite com seu coração em paz, com seu coração renovado de fé. Você vai sair daqui nessa noite cheio de Deus, para viver o extraordinário de Deus. Se tem algo natural te atrapalhando, não tenha medo, não temas. Eu estou aqui, diz o Senhor, não temas. Tu não tem noção do que está prestes a acontecer. Não temas, tu não tem noção das coisas extraordinárias que você vai viver em Deus. Portanto, fica firme nele. Não tira os olhos dele. Continue andando na direção dele. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem. Você pode levantar a tua mão e adorar o Senhor. Você pode levantar a tua mão e bendizer o Senhor. Diga, eu quero viver o sobrenatural, Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Coloca a sua mão no seu coração nesse momento agora. Debaixo dessa palavra, desse entendimento sobrenatural, fala assim: tempestade, cesse dentro de mim. Ventos, calem-se dentro de mim. Hoje Jesus entrou na minha história, Jesus entrou no meu barco. E por isso hoje as tempestades, por isso os ventos fortes, eles não têm mais poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, você vai experimentar paz, a paz que excede todo entendimento. Você não vai nem se entender. Deus, era para eu estar desesperado, mas você não vai estar mais, porque Jesus está no seu barco. O príncipe da paz entrou no seu barco, entrou na sua guerra, na tua situação. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, em nome de Jesus. Isso se chama paz que excede todo entendimento. E ela vai com você nesse lugar. E você vai levar isso para sua casa, para o seu trabalho. E você não vai ser mais a mesma pessoa. Aquela pessoa inquieta, aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa com insônia, aquela pessoa deprimida, aquela pessoa irritada. Essa pessoa fica aqui no altar hoje, em nome de Jesus. Você deixou seu peso aqui e você vai embora agora diferente, em nome de Jesus. Amém? Posso abençoar você? Quem se apropria dessa palavra hoje? Quem diz assim, graças a Deus. Obrigado porque eu estava aqui, Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado porque eu ouvi a sua voz, Senhor Jesus. É tão bom em meia tempestade ouvir a voz de Jesus. Eu imagino o alívio dos discípulos. É esse alívio que você sente hoje. Esse alívio que o teu coração sai a partir de hoje, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar, porque Jesus está no seu barco. Você vai experimentar uma paz, a paz que vem de Deus, a paz de Deus, a paz com Deus e paz com os homens. Porque hoje você está aqui no lugar certo, o inimigo não pode tocar em você. Existe uma igreja que ora por você, o sangue de Jesus te cobre, em nome de Jesus. E porque você tem semeado na presença de Deus, porque você realmente tem depositado a sua confiança no Altíssimo, eu queria perguntar para você, como é que vai ser a sua colheita?
Eu não ouvi direito. Como é que vai ser sua colheita? Então, debaixo dessa palavra de hoje, eu abençoo você, eu abençoo sua vida, em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida, a melhor de todas, em nome de Jesus. Vai na paz, Deus abençoe você. Terça-feira que vem, todo mundo aqui, aniversário da igreja, pastor Larry Titus, diretamente dos Estados Unidos, pregando pra gente, viu? Deus abençoe.